Depois que eu fiz pela primeira vez, gente, eu fiquei larga. Isso mesmo que vocês escutaram. Eu nunca tinha feito isso antes. E depois que eu fiz, me deu uma diarreia. Vocês não têm noção, não. Era água pura. Eu tive que ir correndo pro hospital. Nessa época, eu tinha um rapazinho que eu ficava sempre com ele. Mas não era um namoro, não, sabe? Era algo assim, que a gente ficava esporadicamente. Ele sempre falava que não queria compromisso com ninguém. Eu também não queria compromisso com ninguém. Mas ele era uma pessoa que eu ficava com ele sempre, porque eu gostava dele, a gente tinha química. Ele fazia coisas que eu gostava, enfim, a gente se completava, mas não era um namoro, não. Porém, a gente ficava sempre, vocês entenderam, né? E aí, gente, eu decidi que eu ia fazer com ele, porque ele era carinhoso, ele era legal comigo, e eu gostava dele. Eu não amava, mas eu sentia um certo conforto toda vez que eu ficava com ele. E eu decidi assim, por que não, né? Eu nunca fiz, eu tinha curiosidade, eu tinha medo, porém eu era curiosa, sabe? Eu queria saber como que era, qual era a sensação e tal. E ele ficava me pedindo sempre, né? Toda vez que a gente ficava, ele ficava me pedindo. Só que como eu não estava preparada, eu dizia que não, em outro momento e tal. Até, gente, que eu decidi fazer. E assim, eu gostei, sabe? Foi uma sensação boa, eu gostei. Foi dolorosa, né? Porque a gente sabe que dói, mas eu gostei. Só que depois disso, menina, me deu uma dor de barriga horas depois. Horas depois, quando foi no outro dia de manhã, no caso eu tinha feito na noite anterior, no outro dia de manhã, eu senti assim um retrocesso na minha barriga. Nossa, que quase que eu não cheguei no banheiro. E quando eu sentei no banheiro, era a água que saía literalmente. E era só água, só água, só água. E não parava de sair. Aí já me deu um desespero, porque eu não tinha comido nada. Pelo contrário, eu tinha comido comidas leves e tal, que era para poder ter um momento ali. E só saía água, água, água sem parar. E já me deu um desespero. Até que parou, cessou naquele momento. Aí eu tomei um banho, eu jurava que não ia acontecer de novo. Fui pra minha cama, né? Mas eu já fui pra minha cama assim fraca, porque assim, foi uma diarreia. Vocês não tem noção não. Gente, quando foi mais ou menos uma meia hora depois, sei lá quanto tempo, começou o mesmo retrocesso. Só que dessa vez não deu tempo nem eu chegar no banheiro. Eu me caguei toda. Aí já me deu desespero. Eu disse, pronto, agora eu não tenho mais prega, eu tô larga, eu tô afolosada. Gente, me deu um desespero tão grande e não parava de sair, e eu já tava me sentindo fraca, sabe? E só saía água. Eu digo, pronto, e agora? Aí mais uma vez cessou. Gente, na terceira vez, eu já não conseguia mais nem. Não, vou ter que ir eu vou ter que ir no médico. Aí corri, gente, e fui. Eu fui na emergência. Cheguei lá, eu tive que contar pro médico que tava me atendendo, né? Porque era importante eu chegar lá e contar pra ele do que se tratava, até porque ele tinha que. Mas assim, com uma vergonha tão grande, vocês não têm noção da vergonha que eu tava. E o médico muito profissional, me atendeu super bem. Ele conversou comigo que era normal, que com algumas mulheres acontecia. A primeira vez que você faz, você não é acostumada, pode acontecer de acontecer isso que tinha acontecido comigo, que eu não me importasse, que eu não era a primeira e nem seria a última, provavelmente. Ai, gente, super profissional, um médico tão bonzinho. Aí ele passou um soro para mim tomar. Eu tomei algumas medicações, mas assim, morta, morta, morta de vergonha. Gente, vocês não têm noção na vergonha que eu tava. De ter que contar pra equipe, né, que eu tava ali, o porquê que eu tava ali. Mas assim, depois disso, eu fiz outras vezes. E foi de boa, não tive mais. Eu acho que também foi o emocional, a emoção, a ansiedade. Eu não sei o que é que me deu que eu tive esse piriri, sabe? E não fiquei larga. O médico falou assim, fica tranquila, que depois volta ao normal. Não existe isso de ficar larga, fique tranquila. Tire isso da sua cabeça. Porque eu jurava que eu tinha perdido todas as minhas pregas e não ia mais voltar, que eu ia ficar daquele jeito. Eu pensei, pronto, é o fim. Daqui agora eu vou pra quinta dimensão, porque se eu ficar me cagando assim toda hora. Mas enfim, gente, depois daquilo eu voltei a fazer e foi maravilhoso e foi top. E nunca mais eu senti o que eu senti naquele dia.